O que que tem, então, relacionado principalmente à adesão à farmacoterapia? Hoje a gente trabalha muito com a sustentabilidade, em qualquer nível, de, instituição, tipo pública, privada, e o impacto econômico vai ser diretamente influenciado ao impacto da qualidade de vida, e vai ter instrumentos de avaliação de adesão farmacêutica que vão ser correlacionados a essa economia também. Então, isso faz com que gere economia normalmente para o sistema de saúde, se o paciente ele está bem aderente ao tratamento. Trouxe também de novo com o conceito da adesão, então, a mudança de estilo de vida em concordância com as recomendações de um profissional de saúde. Então, o comportamento, envolvendo a tomada do medicamento. Se daqui a pouco o paciente ele é um bom aderente, ele segue bem as orientações, principalmente da utilização no horário, se ele administra daqui a pouco junto com a dieta, sem a dieta, se daqui a pouco ele acha que chegou em casa e ele teve uma dor gastrointestinal e daqui a pouco ele acha que em jejum que está dando mais problema. Então, ele faz essas sucessões de alteração, às vezes, na orientação farmacêutica, que a gente tem que ir reforçando a necessidade e o motivo de por que que tu teve essa orientação, que é com, sem alimento, que é nesse horário e não o outro. Então, sempre ter essa avaliação e esse olhar do farmacêutico na hora da orientação ambulatorial. Hoje a gente pode ter muito em nosso favor, a indústria ela está muito preocupada, normalmente, em já fornecer algumas embalagens que já venham com alguns informativos e apoiem o paciente de uso domiciliar. Vou dar um exemplo de um medicamento, o Venetoclax, que, conforme as fotos ali, ele vem semanalmente em graduação de acordo com a dose que ele vai realizar. Então, ele vai graduando 10 miligramas, 50 miligramas, 100 miligramas, até chegar a uma dose máxima do protocolo de 400 miligramas dia. Então, para cada um dos dias, ele vai retirar no seu devido local o comprimido e a dose que ele vai realizar diário. E do lado normalmente, quando tu faz ali, retira a embalagem, ele dá a orientação de quantos copos de água ele tem que administrar, ele tem que tomar esse medicamento, para poder ter uma absorção adequada desse medicamento. Além disso, os serviços podem se reinventar e também, não é nem reinventar, mas também usar outras estratégias que deixem separadinhos os comprimidos. Cuidado também, porque embalagens que tu vai deixar somente a cápsula em aberto, também pode ter daqui a pouco um prejuízo pela questão de umidade, ele ser mal acondicionado, então acaba às vezes tentando ajudar na hora da orientação e ele não é a melhor forma adequada. Então sempre deixar bem destacado qual é o horário que tem que ser administrado, quantos comprimidos por dia e sempre entregar escrito. Quando não tiver essa alternativa da indústria já tem entregue uma informação pré-pronta e bem orientada, a gente acha outras alternativas escritas, principalmente pessoas de idade gostam de deixar isso muito escrito na caixa do medicamento. Então, no momento que tu deixa escrito e visível, faz com que tu evite o erro da administração e posologia em casa. Despertadores também, sempre se deixa, quando tem essa adesão ao tratamento, muito principalmente com pessoas de mais idade, às vezes sai já da consulta farmacêutica com o despertador do horário do medicamento já acionado para lembrar todos os dias o horário. Ou daqui a pouco ter aplicativos, que hoje já também se usa, principalmente na oncologia, de horários e lembretes do horário do medicamento, da quantidade de comprimidos que vai tirar da caixa, e o paciente ele tem que dar, ou familiar, o ok dentro do aplicativo, dizendo que tomou o medicamento. Se daqui a pouco ele atrasou mais do que 6 horas, ou que teve algum atraso significativo, ele vai fazer o quê? Ele vai ligar, às vezes, para o paciente, ou ele vai criar alertas, ele vai fazer com que a equipe possa ser acionada para poder fazer uma intervenção. Por que o senhor esqueceu? Só esqueceu de marcar? Qual foi o motivo que o senhor fez esse atraso? Às vezes teve um compromisso pessoal, não levou dentro da bolsa. O que também, às vezes, pode ser que não quis tomar naquele dia porque não estava se sentindo muito bem e achou que se deixar, omitir a dose, pudesse ter uma melhora.
Isso a gente tem muito recorrente, às vezes, na compreensão dos pacientes, é essa questão da administração com o álcool, né? A dificuldade de deixar de tomar pelo menos um copo de qualquer bebida alcoólica não vai ter problema. Então, às vezes, eles fazem o quê? Se eu deixo de tomar 2 dias antes, eu vou evitar o efeito ou omissão da dose que eu vou ter daqui a 2 dias, porque eu vou tomar um copo de bebida alcoólica. Então, eles vêm muito com essa informação de que se ele deixar de tomar, vai ser melhor do que ele tomar com o medicamento. Então, muito cuidado na hora da orientação e que ela seja de forma que tanto o médico oriente dessa forma, quanto o farmacêutico, para a gente poder ter uma resposta clínica desejável ao tratamento. E também está direção, essa questão da adesão ao tratamento, ela sempre vai estar de forma direcionada ao impacto econômico. Trouxe uma evidência porque, assim, no Brasil hoje ele não tem dados, não tem estudos de adesão, se estar relacionado a essa economia, mas tem uma evidência dos Estados Unidos que estima-se que, então, 100 bilhões de dólares são gastos com pacientes que não aderem ao tratamento. Então, assim, é muito dinheiro a nível econômico de pacientes que estão fazendo o tratamento, mas não aderindo da forma adequada. Às vezes não significa que eles não estejam recebendo o tratamento ou não tomando de forma adequada, que seja o caso, mas eles vão estar diretamente relacionados a não ter uma resposta clínica desejada, provavelmente por não fazer o uso adequado do medicamento, ou por não ter uma orientação, ou por daqui a pouco fazer essa alteração por conta própria, às vezes até para evitar os efeitos colaterais. Deixei uma referência também, porque daí o que acontece? No Brasil, normalmente, tem estudos de outras especialidades, então ali tinha doenças crônicas no Brasil. E o que se deparou dentro deste estudo? Que a maior prevalência de baixa adesão foi encontrada em indivíduos que tiveram que pagar parte do seu tratamento, em relação aos que tiveram acesso gratuito a todos os medicamentos que necessitavam tratar as doenças crônicas referidas. Então, assim, a questão salarial, principalmente, vai estar direcionada a isso. Então, às vezes, tecnologias novas, elas já vêm com um valor mais expressivo e, às vezes, o convênio não arca e, dependendo da condição financeira, não consegue fazer a aquisição do medicamento. Então, às vezes, tem essa questão de retorno, principalmente nas unidade de saúde, pela questão de deslocamento, pela questão de passagem, ou daqui a pouco de meios de transporte inacessíveis. Então, isso faz com que muitas vezes, principalmente no tratamento, a gente tenha que acionar assistente social para ela poder fazer essa ajuda a essas pessoas que estão desassistidas financeiramente. Então, essa questão do acesso ao tratamento e de que forma que tu conseguir colocar dentro do que cabe dentro das operadoras, faz com que tu tenha, às vezes, uma adesão muito maior dos pacientes aos tratamentos. Principalmente medicamentos, às vezes, para dor. Medicamento para dor, principalmente com pacientes que já estão com dor crônica, fazem com que isso seja um valor muito considerável mensal. Então, faz com que tu tenha que daqui a pouco ter um acesso a nível de judicializar o tratamento para poder deixar que o paciente gaste, às vezes com exame de saúde, às vezes daqui a pouco que ele tenha oportunidade de fazer, sei lá, às vezes um exame laboratorial, e que às vezes a cobertura do plano de saúde não cobre, ou daqui a pouco não consegue ser atendido pelo SUS. Então, tem N situações que podem influenciar essa baixa adesão ao tratamento, principalmente pode ser baixa adesão ao tratamento oral quanto endovenoso, que também vai influenciar os dias de tratamento, a frequência que vem aos hospitais, ou até mesmo clínicas.